Muito bem, pessoal. Estamos iniciando, então, última explicação aí do nosso trabalho. Bom, pessoal, eu vou fazer de novo a explicação em cima da planilha da empresa fictícia, que, pelo que vocês já perceberam, pelas explicações anteriores, tem a mesma sequência de atividades que a planilha que vocês estão preenchendo, que é a do XYZ alto-falantes, tá? Então, o que vocês aprenderem em uma delas, que é essa que eu vou explicar, traduzam para outra. Só cuidado para não fazer exatamente um colar-copiar de fórmulas, não que não seja possível aproveitar alguma coisa, mas é que às vezes, como a planilha tem um tamanho diferente, posições diferentes, às vezes esse copiar-colar não fica tão preciso. Então, sempre eu aconselho, antes de fazer o copiar-colar, ver qual é que é a fórmula, né? Onde ela busca ali os itens, os componentes da fórmula, e aí sim, copiar ou tentar traduzir na nova planilha a mesma fórmula que está ali, mas não simplesmente um copiar-colar direto. Bom, então, pessoal, assim, ó, eu sempre digo que imagino que vocês aprenderam, porque eu não sei até onde foi o conhecimento de vocês na gestão da produção, mas lá na gestão da produção, eu sei que tem gente fazendo comigo, lá a gente ensina. O MRP2, ele é um avanço do MRP1. Enquanto que no MRP1, que a gente viu até agora, e eu até deixei os vídeos, aqueles de revisão, né, para vocês recapitularem o mesmo conteúdo que eu dou lá na gestão da produção, tá? Enquanto que lá a gente se preocupa com as quantidades e os lead times, enfim, a questão mais física do processo. No MRP2, tu já tem alguns avanços. É um software, ele é uma grande espinha dorsal, tu pode emendar 500 coisas ali, né? E aí, isso foi evoluindo. Eu desenvolvo softwares, quem desenvolve software sabe que um software nunca termina. Não tem um dia que tu vai chegar assim, pronto, terminei, nunca mais vou mexer nisso aqui. É que vão surgindo novas tecnologias, tu vai vendo novas aplicações para aquela mesma rotina, tá? Então tem uma série de possibilidades, né, que tu vai agregando. E isso aconteceu em grande medida aí na questão do desenvolvimento dos softwares ERPs. Então, óbvio que nossa simulação aqui é singela, né? Nós não conseguimos demonstrar todas as funcionalidades, mas eu quero muito mais que vocês peguem o raciocínio. Essa é a grande finalidade. Tá? O que vocês estão vivenciando aqui comigo é o que se vivencia nas empresas quando se tem um verdadeiro ERP. Tá? Então, uma das propriedades do MRP2 é, além de fazer todo o cálculo que vocês já fizeram, né? Estou computando aqui que vocês já planejaram as necessidades de materiais, já planejaram as necessidades de pessoal. As necessidades de pessoal já fazem mais parte do MRP2, isso que a gente viu na aula passada. Então, agora nós estamos basicamente navegando no mundo do MRP2. Tá? Então, qualquer coisa já, né, revisem, está gravado, discutam no grupo, ainda tem grupo que com direito à consultoria aí pode ainda tirar alguma dúvida comigo, 5 minutos, tá? Bom, então, pessoal, vou mostrar aqui, as fórmulas já estão prontas, tá? Tem aqui o exercício proposto da empresa fictícia, mas esse aí é mais para quem quiser dar uma treinada antes da prova, tá? Eu já vou direto para o resolvido aqui. Então, tem essa primeira tabela aqui, ó, pessoal, vai ter uma similar lá no de vocês, que é o cálculo dos custos totais dos componentes. Para eu saber o custo do meu PMP, de todo o meu plano mestre de produção, tá? Eu tenho que saber que componentes eu vou gastar ali, o preço de cada um deles. Isso já foi dado, tá? Então, por isso que vocês solicitaram ali custos de componentes no trabalho de solicitações ali ao RP. Bom, então o que acontece aqui, ó? A parte de mão de obra, depois vocês vão ver, ela vai entrar nas montagens e submontagens, essa é calculada posteriormente. Neste primeiro momento, eu vou calcular apenas o custo dos materiais comprados. Você sabe que no cálculo de MP eu compro e monto. Montagem é gente metendo a mão na massa e operando a máquina. Então, basicamente, é horas humanas ali. Porém, muita coisa eu tenho que comprar, são os componentes, as matérias-primas, então eu tenho que ter o custo delas para poder formar o custo final do meu produto. Bom, então, pessoal, eu vou aqui naquilo que eu gastei de componentes, que são as necessidades brutas. Cuidado para não confundir. Vocês vão ver que depois no PMP a gente pega o próprio PMP, mas aqui a gente pega a necessidade bruta, porque se está em estoque também já está custeado. Não é de graça só o fato de estar no estoque. É que a única diferença é que o estoque eu já paguei, eu já comprei antes. Além do que eu vou ter que comprar adicional. Tá? Então, o preço aqui para o nosso exercício é o mesmo. Então, as necessidades brutas eu tiro lá das tabelas do MRP, dos registros do MRP. Então, vocês vão ver as formulazinhas aqui, ó. Quantos componentes A eu preciso em termos de necessidade bruta? Tá? Então, eu vou marcar a fórmula aqui para vocês verem de onde é que sai. Ó. Vem aqui de cima, ó. Tá marcado em azulzinho aqui, ó.
necessidades brutas do componente A. Vocês vão lá na tabela do componente A, primeira linha já fala lá necessidades brutas, faz um somar geral, é o que foi feito aqui, ó, e joga lá embaixo, puxa isso aqui lá para baixo. Tá? Então, eu vou precisar 6.450 unidades para contemplar todo o pedido aqui do produto X, no meu caso. Né? Mesma coisa com o componente C, soma, vou lá na tabela do componente C, aqui, ó, também marcadinho azul, soma tudo. Isso aqui já deve estar calculado, tá? Por isso que é um cálculo sequencial, uma coisa depende da outra. Mesma coisa no D, vou lá na tabela do D, componente D, necessidades brutas, soma tudo, da semana 0 até a semana 0 não vai ter nada, mas a gente conta junto aqui, até a semana 10, sempre, né? E, finalmente, todos os itens do componente E. Não sei quantos componentes vai ter no de vocês, mas todos os componentes a serem comprados no de vocês vão ter o mesmo tratamento. Então, mesma coisa aqui, ó. Componentes E, necessidades brutas do componente E. Somei, está aqui as necessidades brutas. Este custo já está alimentado ali. Se eu não desse, pessoal, vocês simplesmente iam buscar lá das tabelas de custos que vocês já importaram aí do sistema, né? Tá tudo aqui em cima, ó. Tá aqui os custos unitários dos componentes. Foi um item solicitado aí por todos os grupos, tá? Se a gente quisesse abastecer, vem daqui. Mas ele já está impresso lá embaixo, né? Eu já puxei. E aí, pessoal, necessidades brutas vezes custo unitário dá os custos totais. Então, aqui é só multiplicar, ó. O que eu preciso gastar no meu total quanto a necessidades de A? Multiplica as necessidades brutas pelo custo unitário. Bom, faço isso aqui, deu 25.800. No caso do C, exatamente a mesma coisa. Aqui dá para fazer um colar, copiar da forma para baixo. O D é exatamente a mesma coisa, a mesma forma, só multiplicar. E o E a mesma coisa. No final, soma tudo. Esse total aqui é o que eu vou gastar nesse pedido, em termos de componentes a serem comprados, 290.250. Ó. Então, por isso que o sistema ele é muito bom. Ele vai pontuando lá onde eu vou produzir, quando eu vou produzir, que quantidade, etc, etc. E já vai puxando os custos. E aí eu só puxo um relatório parecido com esse aqui para dizer, olha, eu já sei o que eu vou gastar nesse negócio aí. Tá? Dá até para fazer orçamento e tudo, né? Claro que normalmente as empresas, quando elas implementam o MRP, expliquei isso para vocês, né, o ERP, eles já têm tudo isso cadastrado, os fornecedores já estão lá com os cadastros dos seus preços. Alguns sistemas hoje mais modernos até já têm pregões, né, é aquele leilão invertido, a empresa simplesmente publica no site, ó, estou comprando parafusos 3/8 da marca tal, aí ele especifica tecnicamente para não ter desvios de qualidade. Produtos meio padrão, os caras fazem tudo isso. Pode entrar ali quem oferecer o menor preço por unidade, estou comprando. Aí eles dão um prazo, as pessoas vão fazendo os lances ali, né? No próprio pregão do sistema. No final fecha, que nem prefeitura, governos, né? E aí ganha o menor preço. Hoje em dia está tudo muito automatizado. E é esse preço que vai ser jogado aqui, ó. Tá? Bom, aí pessoal, aí vocês podem estar se perguntando, tudo bem, mas tinha mais dois. Tinha uma montagem final e tinha uma submontagem. Essas vão aparecer aqui nas necessidades de pessoal, porque as pessoas elas gastam dias, horas, semanas para fazer esse trabalho e o que vale em termos de custo? O valor hora delas. Então isso é apropriado aqui, é mão de obra direta, né? Bom, então pessoal, aqui já tem um atalho para vocês no 7.2 calcular esses custos totais de mão de obra direta, MOD. Vocês vão calcular primeiro as necessidades totais de pessoal. Onde sai isso? Está aqui a formulazinha, ó. Ela sai lá na última linha do planejamento das necessidades de pessoal. Por isso que a gente tem aquela tabelinha final que junta toda a necessidade de mão de obra, tanto na montagem, mais submontagem. No de vocês terão também montagem e submontagem. Usem a mesma regra. Está aqui embaixo, ó. É o somatório das pessoas que eu vou gastar no primeiro turno, mais as pessoas que eu vou gastar no segundo turno. Está aqui o número de pessoas em cada uma das semanas. Tá? Então, esse valor aqui, ele é traduzido, então, em... Essa unidade não é muito usual, eu estou criando ela aqui para fins do nosso exercício, né? 81, a gente costuma dizer homens-hora, né? Aqui é homem-semana, tá? 81 homem-semana. Tá? Então, eu preciso, ao longo desse período, 81 pessoas, ao longo de todas aquelas semanas, para dar conta do recado. Claro, vão ser as mesmas, não vou precisar contratar 81 pessoas.
eu vou ter que pagar o equivalente a 81 pessoas durante todo esse período. Aí sim, aí eu tenho que traduzir isso aqui em horas homem trabalhado, ou horas mulher, tanto faz, ou horas pessoa, como vocês quiserem. Horas totais a serem trabalhadas. Aí eu tenho esses dados sobre a jornada de trabalho. Vocês também puxaram essa informação. Tá? Então aqui o que eu faço? Eu pego 81, que é a semana, pessoa, semana aqui, e multiplico, pessoal. Lá em cima tem a informação. Ó. O de vocês vai ter também, quem já importou. Aqui, ó. Semana 5 dias vezes 8 horas por dia. Né? Ou seja, vezes 40. 40 é a jornada semanal. Tá? Isso já está dado, a empresa trabalha em regime de 40 horas. A minha aqui já está, né, no 5x2, não está no 6x1. Tá? A minha já é ESG, então ela já está com responsabilidade social tudo em dia. Então eu multiplico essas 81 pessoas semanas, né, pelas 40 horas lá de cima, vai dar 3.240 horas para fazer todas as montagens e submontagens. Já tem o custo relativo à mod, também puxo lá de cima. Aqui no caso já está dado, tá? Só vou demonstrar onde é que está aqui, ó. Custo de pessoal, um operador de montagem custa 18 por hora. Montagem e submontagem, tá? Claro que daí, quando tu tem especialidades distintas na montagem e nas submontagens, aí pode ser que tenha custos distintos. Tá? No nosso caso aqui, a gente simplificou para caber dentro do exercício, né? Ok, pessoal, então eu multiplico as 3.240 horas pelos R$18. Eu vou gastar em pessoas, em custos mod direto, 58.320. Bom, qual é o custo unitário do PMP, pessoal? Tá? 7,3 é a última tabelinha aqui que já ela vai sacramentar o trabalho de vocês. Quando vocês chegarem aqui, estou na reta final aí. É aqui, ó, custos dos componentes, que eu acabei de calcular na tabela 7.1 aqui, ó, mais o custo mod, que eu acabei de calcular na tabela 7.2. É o 290 mil mais os 58 mil. 348.570. E agora sim, pessoal, eu tenho que dividir por tudo que eu produzi no PMP. Vou considerar que eu fiz um ajustezinho, que as peças que já estão prontas já foram custeadas. É o que normalmente acontece, elas já estão custeadas e já estão contando lá no estoque. Então, o PMP, como eles têm um pouquinho de estoque em casa, vai fazer parte do todo, né? Mas eu quero saber especificamente esse meu pedido aqui. Então, eu tiro lá do PMP, pessoal. Não confundam aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. É um somatório que eu puxo daqui, ó, da linha do PMP. Tá? Então, não é a demanda, é o PMP. Tá? Depois, com os dados das produções que foram feitas anteriormente, que geraram estoque, eu consolido a produção total ali, o custo total. Mas eu estou assumindo que normalmente a empresa mantém parelho os seus custos, né? Normalmente eles procuram não variar muito mesmo. Bom, então, 6.450. E aí, pessoal, para saber o custo unitário, é só dividir o custo total, que já junta componentes mais mão de obra, pelo total de unidades produzidas de produto X. 54,04. Esse dado vocês têm que apurar também, porque vocês têm que saber se isso cabe lá nos parâmetros da gestão financeira. Né? O de vocês também tem um limite. Deixa eu ver quanto é o nosso aqui. Ó, no nosso caso, tá, pessoal? Para assegurar a melhor oferta, a gerência financeira disse: o PMP não pode ultrapassar, esse PMP, 54,80 por unidade produzida. No nosso caso, deu 54,04, tá? Não ultrapassou. O limite é 54,80, eu estou com 54,04. E não esqueçam, no exercício de vocês também vai ter um campinho ali. Vocês têm que dizer se aceitam, diante de todas as questões que vocês resolveram. Já falei, não tem resposta única, vocês podem chegar num outro valor aqui. E aí vocês têm que dizer se aceita ou não aceita o pedido. Nesse caso aqui, como cumpriu todas as restrições, eu posso dizer de boca cheia: comercial, pode aceitar o pedido que eu garanto. Eu garanto em prazo, eu garanto em qualidade, eu garanto em custo. Aí o cara é bom, cara. Para garantir essas três coisas, sendo gerente de produção, só com um bom RP mesmo. E quando o cara garante, é sinal que o cara sabe. O cara manja mesmo desde sistemas de produção. Então, pessoal, já vou dizer para vocês, tá? O meu aqui deu aceitar, não sei o que vai dar o de vocês, mas em princípio sempre vão se guiando pelas restrições que forem aparecendo. Sempre tentem confrontar todas as restrições
do sistema. Se tiver no bom caminho, grandes chances de passar, grandes chances de gerar aceitação. Se tiver no mau caminho, pode ser que não dê. Aí vocês vão ter que fazer um ajustezinho. Bom, aí tem mais uma perguntinha, pessoal, e aí entra as questões relacionadas à qualidade. Não adianta só custo e quantidade, vocês sabem disso. Tudo na vida é quantidade, prazo, custo e qualidade. Para garantir a qualidade, eu tenho aqui na minha empresa o padrão ISO 9001, os procedimentos, os indicadores, os POPs, enfim, todas essas coisas que vocês aprenderam comigo no início da disciplina. Eu só desafiei aqui a empresa, né? Então, por exemplo, quanto será o custo unitário do PMP se a empresa descumprir os procedimentos? Se ela abandonar a ISO, todo mundo agora faz do jeito que estava acostumado antes, não precisa mais aquela disciplina da ISO. Bom, os caras fizeram o cálculo aqui, né? Tem uma informação, né, que depois vai aparecer. Eu acho que tem uma restrição aqui em cima, ISO, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. A empresa possui certificação ISO 9000 se os procedimentos forem descumpridos. Eles já calcularam isso aqui que paga a conta de uma certificação, a produtividade cai 10%. Isso é possível mensurar, tá? Então, eles fizeram esse levantamento, o sistema já tem isso parametrizado, então eles são muito criteriosos no controle dos procedimentos da ISO. Ok, então, necessidades de pessoal sem ISO. O S-ISO aqui quer dizer sem ISO. Tá? O que eu tenho que fazer? Essas necessidades aqui, ó, é com ISO 81. Então, eu tenho que fazer um cálculo reverso. Eu tenho que descontar 10% de produtividade e deduzir quantas pessoas a mais seriam necessárias com a produtividade mais baixa, ou seja, sem a ISO. Tá? Fiz esse cálculo aqui. Ó. Cuidado esse cálculo aqui, depois vocês repitam ele. Ele tem que ser feito dessa forma, tá, pessoal? Eu pego o 81, que eu já calculei, e divido por 1 menos o N50, que é os 10%. Divido por 90%, tá? Aí eu vou ter exatamente a quantidade de pessoas sem ISO. É uma dedução, tá? Então, pessoal, sem ISO, eu preciso de 90 pessoas. Com ISO, só 81. Sem ISO, 90 pessoas. Vamos ver que custo dá isso? Horas totais a serem trabalhadas. Multiplico o 90, de novo, pelas 40. O mesmo que eu busquei aqui em cima, ó. A jornada semanal deles, né? 8 horas vezes 5 dá 40. Vou precisar, então, os 90 representam 3.600 horas. O custo é o mesmo, o custo em si unitário não mudou. Porém, o custo total, sim, ó. Eu tenho que multiplicar agora 3.600 por 18. Então, antes eu estava gastando na mão de obra direta 58 mil com ISO. Sem ISO, agora eu vou gastar 64.800. Faço o mesmo cálculo final aqui, ó. Somo este valor, 64.800 com o custo dos componentes. O custo dos componentes também não muda. Peça eu continuo comprando do mesmo jeito. Até tem alguns estudos científicos aí que provam que muda também. Mas principalmente se o meu fornecedor tem ou não tem ISO. Por isso que a tendência das empresas que têm ISO é cobrar o mesmo dos seus fornecedores, porque sabe que podem garantir uma qualidade maior, talvez até um custo menor. Mas no nosso caso aqui é tudo igual. Soma, né? Então, eu pego o 290 mil de componentes, mais os 64. Vou ter 355 mil agora. Aqui o número de peças do PMP é o mesmo. 6.450, só puxo ali de cima, tá? E aí, pessoal, faço a mesma divisão que eu fiz antes. Divido o total, custos componentes mais mod sem ISO, 355 por 6.450. Deu 55,05. Observem, caso então eu dispense os procedimentos da ISO, eu vou ultrapassar o custo unitário a ser ofertado. Além de ter um risco de não agradar na qualidade, ainda vai sair mais caro. É o que normalmente acontece mesmo. Então aqui é um comparativo que alguns relatórios de sistemas te dão em cenários. Alguns ERPs hoje já te montam vários cenários, e aí tu pode fazer o cenário sem ISO, o cenário com ISO, ou eu falei da certificação ISO aqui porque é a que a gente estudou, mas tu pode se abastecer de outras certificações, certificações de produto, enfim, existem outras referências além da ISO, mas com a mesma lógica que nós estudamos. Então, pessoal, quando vocês chegarem aqui e terminar o trabalho, pode me entregar, tá? Essa é a etapa final, mas observem, eu tenho que estar com tudo pronto para poder chegar até aqui em condições. Bom, pessoal, agora um alento aí
para ver se vocês terminam. Aliás, 2 alentos. Nós vamos fazer da seguinte forma. Como nós estamos aí vésperas de Black Friday, acontece isso na real também, tá? O nosso fornecedor de software lá, a empresa TOTUS Marcão lá, ela vai nos oferecer um upgrade sem custos do nosso ERP. Então, o que vai acontecer? Vai aparecer para vocês, depois vocês busquem lá daqui a pouquinho, uma nova planilha com todos os dados que vocês buscaram. Se alguém agora faltou dado, entrou na Benesse aí, tá? Vai estar o dado que ele precisa lá. Esqueçam de buscar dados agora. É um upgrade que tem uma inteligência artificial, e aí com isso, em função do que vocês vinham pedindo, ela já mais ou menos entendeu o que vocês precisam, e vai dar isso para vocês. Olha que beleza. Só com Black Friday mesmo, para a gente poder fazer essas coisas. Tá? Então, eu vou dar essa benesse para vocês, sem custo, é um upgrade, e a planilha já vai aparecer também com alguns cálculos, fruto da nova versão, já prontos. Você só tem que preencher. Então, vocês têm 2 opções. Fica com a versão velha, tem gente que às vezes não se acostuma com a nova, eu vou dar esse direito para vocês. Ah, mas agora a gente já fez tudo aqui, tudo bem, então entrega assim. Ou faz o upgrade, que é só digitar o que vocês estão na velha na nova. E aí já vai aparecer uma série de cálculos automatizados que talvez aí, no caso de vocês, ainda tenham que ser feitos. Aumenta a produtividade. Essa é a finalidade dessa Black Friday. Gerar uma versão mais avançada para vocês e que isso aumente a produtividade, que dê condições, então, de vocês acelerar o processo hoje. Então, essa é a primeira boa notícia. Tá? A segunda, também fruto da Black Friday, vocês têm o direito, então, hoje, de fazer a planilha de vocês. Essa aqui é a Black Friday do Marcão, tá? Eu vou aceitar uma primeira entrega prévia de vocês, trocando por uma consultoria. Então, vocês têm o direito hoje de me mandar a planilha que vocês fizeram como primeira entrega, e em vez de eu dar uma consultoria para vocês, hoje presencial, essa consultoria vai ser a minha observação, avaliação da planilha que vocês fizeram. Tá? Aí eu devolvo, e aí vocês têm que entregar em definitivo, tem que corrigir as falhazinhas. Eu só vou apontar, ó, aqui está errado, vou botar uma marquinha ali. Infelizmente, a inteligência artificial que vai fazer essa correção aí, ela é mais sucinta, tá? Então, ela só vai dizer, aqui está certo, aqui está errado, e vocês têm que corrigir. Desde que vocês queiram. Se quiserem, não, nós estamos com tudo certo aqui, queremos consultoria hoje, tá, gasta as consultorias e entrega só uma vez e está pronto. Aí eu considero a entrega definitiva esta primeira. Fica a critério de cada grupo. Basta apenas me mandar no e-mail entrega prévia, ou primeira entrega. Só pessoal, assim, ó, de novo, a inteligência artificial aqui, ela tem um misto de humanidade, tá? Como agora está em feriado e coisa e tal, também não vou corrigir isso amanhã, né? Tá? Então, aguentem um pouquinho que vocês vão ganhar o retorno. Nós temos algumas vantagens em termos de prazo, tá, pessoal? Porque na semana que vem, vocês não vão ter aula comigo. Vocês vão ter aula de quarta. Então, o prazo que eu gostaria que se encerrasse hoje, né? Mas como eu vou dar essa benesse da Black Friday para vocês, eu vou dar mais alguns dias. Então, assim, ó, tem que me mandar o mais tardar tudo até quinta-feira da semana que vem. Quem ainda está meio enrolado aí, ganhou uma semana a mais para terminar. Só o seguinte, até a semana que vem é a entrega definitiva. Quem quiser a benesse da correção prévia, tem que me mandar antes. Não adianta me mandar lá meia-noite da quinta-feira, professor, essa é a primeira entrega, corrige em 1 minuto e me devolve. Primeiro que vocês também não vão fazer as correções em 1 minuto, não vai dar tempo. Tá? Então, tudo tem que acontecer o mais tardar até quinta-feira da semana que vem. Tá? Vocês não vão ter aula comigo, mas fica valendo o prazo. Por que isso, pessoal? Porque eu quero devolver tudo corrigido, com nota, tudo para vocês, porque aí vocês vão dar uma olhada, vão compartilhar, vai ver o que errou, o que acertou. E vale de preparação para a prova, né? Porque na prova nós vamos ter uma coisa similar, não tão grande, tá? Mas nessa linha de raciocínio. A gente tem que entender toda essa lógica aí. Tá? Então, vocês já ficam com isso preparados. Quanto antes vocês ganharem o feedback, mais chances de vocês se prepararem. E também porque vocês têm que responder um questionáriozinho ali, né? Esse questionário, então, também tem a ver com o que a gente está fazendo agora, né? Então, por isso, tá? Então, pessoal, essas são as notícias aí, Black Friday, que eu estou dando para vocês. Black November, sei lá, como é que se chama aí. Tá? E aí, então, tomem as decisões de vocês. Tá?
Então, assim, ó, pessoal, para honrar o meu compromisso, agora eu vou liberar a nova versão do software, do planejamento aqui, tá? Busquem na sala virtual aqui, ó, onde estão as aulas de laboratório, ó, o bloco das aulas. Vocês vão ver aqui, no final do desenvolvimento, ó, depois vocês deem uma atualizada aí, deve liberar, tá? Então aí deem uma olhada, agora você já domina um pouco, aí vocês vão ver se fazem a mudança de versão ou fiquem na versão velha, tá? Qualquer uma das que vocês me entregar, eu vou corrigir, né? E é isso, pessoal, tá? Tudo com vocês agora, tentem concluir o trabalho, vamos ser produtivo, a noite é de vocês, eu vou ficar aqui até o último sair, tá? E fiquem com isso na cabeça. Todas as entregas, tanto a prévia quanto a final definitiva, tem que acontecer nesse intervalo de uma semana para a gente ter tempo de dar os retornos e vocês fazer as correções. A sugestão, tentem me mandar algo aí hoje ainda, se puder. Ah, mas não terminamos hoje, ainda se enrolamos, ainda tem corrigir. Tá, tudo bem, então me manda amanhã, manda fim de semana. Eu diria assim, ó, não passe muito lá de segunda-feira, porque daí dá tempo de eu corrigir e retornar para vocês. Eu perco um tempinho corrigindo, né? E aí eu retorno para vocês, vocês corrigem e fazem a entrega final. Eu estou fazendo isso primeiro para vocês aprenderem, porque a maior parte dos trabalhos que a gente fez sempre tinha 2 tentativas. Então agora, graças a Black Friday, vai ter a segunda tentativa de vocês também. Ok, é isso.